advogado do direito do consumidor, está aqui com a gente no quadro Hoje a Voz do Consumidor. André, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia, caros ouvintes da Taberá, aí a 98.7, tudo bem com vocês? Tudo certinho, André. Hoje a gente vai falar sobre uma notícia aqui que tem chamado muita atenção. O TikTok foi multado por expor dados de crianças. Recebeu uma multa de 345 milhões de euros por exposição das regras de privacidade de dados de crianças, de acordo com o Regulamento Geral da Proteção de Dados. E a gente tem que cuidar muito com isso, né, André? Isso mesmo, não Jorge. Pode ficar expondo aí qualquer coisa, né? Isso mesmo. E quando a gente fala de criança, principalmente, que temos legislações aí, principalmente o ECA, né, que protege. Mas nós estamos falando aí dos 345 milhões, né, da multa que foi em euros. Aí foi na Irlanda. Isso aconteceu na Irlanda e saiu no último dia 15 de setembro. Essa multa ela foi fixada, mesmo recorrendo, né? A plataforma recorrendo, não teve como baixar. A multa ficou, manteve, pelo fato de que o período era lá em julho e dezembro de 2020, né? Onde houve esses vazamentos, essas informações da criança. O TikTok logo alegou que era a idade mínima 16 anos para o cadastro dentro da sua plataforma. Porém, havia muitas crianças que tinham o cadastro. Ainda o TikTok disse que abriu, né, para que as crianças pudessem fazer o cadastro, desde que fosse uma conta compartilhada com um maior de idade, um pai e mãe, né, o que não acontecia. Né, de certa forma, tentou se defender algo que não estava prevenindo. E aí, querendo ou não, Jorge, todas as vezes que nós falamos de internet, falamos em criança, aí tendo acesso à internet sem nenhum cuidado, sem nenhuma proteção, nós sabemos onde que vai parar, né? E a gente tem que ter conhecimento mais profundo desta lei de segurança dos dados, né? Porque, principalmente as empresas, né? Elas precisam ficar atentas a essas situações, né? Porque quando nós falamos, né, do consumidor perder um valor, perder dinheiro, é algo que já choca e que o consumidor tenha essa necessidade, essa fragilidade na perca de algo material, vamos deixar assim, né? Agora, quando a gente fala a dignidade, por exemplo, de uma criança exposta, né? Fotos de crianças nuas expostas, né? Mesmo no TikTok. Nós não estamos falando de um site de pornografia infantil. Nós estamos falando de redes sociais que nós acessamos todos os dias. E ali pode ser encontrado. E pode ser encontrado ali. Então, o TikTok não é a primeira vez que recebe essa multa, né? Nos Estados Unidos, lá em 2019, ela também recebeu. No Reino Unido, em 2022, também. Tudo relacionado à privacidade quando a gente fala em criança, né? Apesar de não concordar com a multa, eles vão garantir, então aí foi o pronunciamento deles, que eles vão garantir, Jorge, todo o cuidado e privacidade contra, né, essas contas de crianças que acabam fazendo o seu registro no TikTok. Pelo menos que tenham emparelhamento com os pais, né? Que os pais tenham acesso ou podem liberar para que a criança tenha acesso naquele dia, naquele momento, para que não ocorra nenhum dano maior, principalmente a criança e a família, né? Aí vem o recado para os pais também, né? Estarem atentos, não é verdade? Isso mesmo, Jorge. Nós temos bastante métodos, né? Que os pais, os consumidores aí podem, né, fazer para que seu filho não seja exposto, né? E acabam sendo umas dicas muito importantes, principalmente para que aquelas crianças que hoje em dia nós vemos que ganham dinheiro, podemos dizer assim, né? Ganham às vezes até o próprio sustento da família, né, Jorge? É verdade, né? Pode sair dali, né? Isso, muitas famílias hoje, com a vinda da internet, com a vinda dessas plataformas, Facebook, Instagram, TikTok e outras redes sociais, ganham dinheiro, sim, inclusive para o sustento ou aquele sustento a mais a criança. A criança acaba fazendo uma atividade, ela mantém aquela rede social, mas ela acaba fazendo uma atividade extra. Por exemplo, uma natação, um futebol, consegue se pagar com aquele valor que ela faz
sociais dentro da plataforma. Mas precisa ter muito cuidado, né? Porque o dano ele pode ser muito mais irreversível, não chegando nem próximo ao ganho do que a criança pode estar sendo se expondo dessa forma. Sabe que sempre existiu uma dúvida aí, porque hoje nossos filhos só podem começar a trabalhar com 16 anos, né? Oficialmente, carteira assinada, tal. Dentro da legislação, a gente diria, né? Que legislação é essa? Que criança pode fazer novela? Ela recebe, ela não está trabalhando. É um trabalho normal. Que legislação é essa, por exemplo, que criancinhas acabam ganhando recursos por serem utilizados, às vezes pelos próprios pais, né? Sim. Em redes sociais, que também acabam... Então, não há um contrassenso muito grande nisso tudo, não, hein? Hoje ficou tudo muito mais aberto, né? Porque nós temos a legislação trabalhista e nós temos a legislação, né, o ECA, e temos outras legislações esparsas, que elas protegem e que permitem. Então, elas vão em confronto. Mas toda vez que é em confronto, Jorge, ela tem que, lógico, ser muito bem detalhada e muito bem especificada, porém, a permissão. Né? O juiz permite que as crianças façam novela. Uma rede de televisão, né, bem famosa, ela teve que tirar algumas crianças do ar anos atrás. Foi por esse motivo. Hoje já retorna-se e já tem, até porque muitas vezes quando não se consegue através da lei, eles procuram o judiciário que interpretam a lei e dão um outro parecer, né? E acabam mantendo a criança ali, como hoje ocorre com as redes sociais. Se nós abrimos a nossa rede social, neste momento nós vamos ver várias crianças famosas, né? Ali no TikTok, no Instagram, no Reels, fazendo propaganda, inclusive. É um trabalho. Ele não deixa de ser um trabalho. Só que o grande problema disso tudo, Jorge, é que é um trabalho que recebe-se a criança por aquilo ali, mas não tem uma regulamentação de que faça seus pagamentos, seus impostos, nada, porque ganha o dinheiro e vai para a conta de quem? Como vai? Como é recebido, né? Recentemente nós tivemos uma influência aí com um problema dizendo que ela recebia, mas ela não tinha. Ficava tudo para os pais, aquela confusão. Né? Então nós temos... Mas o que eu quero só comparar é o seguinte, né? É tão difícil da gente conseguir colocar os nossos filhos no mercado de trabalho. Só pode com 16. Ou se não menor, né, aprendiz. O menor aprendiz, ou não sei o quê. E é tão fácil você colocar crianças nesse tipo de situação. Então é uma contradição, cara. Uma terra sem lei costumam dizer que a internet é, né, Jorge? E para esses casos que as crianças já estão ali, sem lei, sem legislação, amparado pela a lei trabalhista, né? Nós precisamos que os pais se atentem a isso, né? Porque não é só aquele filho que trabalha ou que ganha algum rendimento de alguma forma, né, dentro da rede social. Nós precisamos que os pais protejam aqueles que acessem as redes sociais também, né? Que é muito bem mais isso. perigoso. Que é bem pior. Então os pais precisam aí definir, principalmente, né, o tempo de uso do aparelho celular. Ele é muito importante, ou o computador, né? É preciso que o pai tenha ao filho a disciplina de quanto tempo que ele vai usar. Né? Qual é o equipamento que ele está utilizando e quanto tempo. É claro que isso tudo vai depender, né, da idade da criança, para decidir tudo isso. Né? Geralmente, durante a refeição, todas as refeições do dia, é aconselhável que os pais não deixem a criança ficar mexendo, né? Nem no computador, muito menos no celular. Até porque é isso que vai se transformar um adulto saudável. Então é muito perigoso a criança deixar de comer ou estar comendo e já ir mexendo num aparelho. Nós vemos muitas vezes no restaurante, Jorge, as crianças, para não fazer bagunça, ou para não gritar, ou para não chorar, os pais colocarem o tablet na frente dela na hora do almoço. É como se fosse um calmante. Isso, né? E o pai não sabe muitas vezes o perigo que está sendo para a criança e principalmente o tipo de criança que ele está ensinando ou o tipo de adolescente que vai vir ou principalmente o tipo de adulto que vai vir, né? É bom lembrar, né, também, aproveitando essa deixa aí, que existem muitas coisas positivas para crianças pequenas, né? Na internet, né? Coisas específicas voltadas a esse público, como
para desenvolvimento, e que são vídeos educativos, Sim. são vídeos que ajudam no desenvolvimento dessas crianças, né? Jogos. Existem jogos também, educativos, né? acima só que de tudo. precisa saber, Só que viciam. Isso. Precisa saber o tempo de parar. Né? Precisa saber, a criança está ali nos jogos, ela tem que ter disciplina, qual é o horário que ela pode ficar. Ah, eu quero passar de fase. Vai passar de fase quando for o teu novo horário de você voltar ao jogo. Porque senão ela vai ficar ali a noite toda, o dia todo, e acaba não fazendo as atividades que são as tarefas diárias, né? Escola, lazer fora dali, contato com pessoas, as tarefas de casa também, arrumar cama se for necessário, ajudar a mãe, o papai, enfim, né? A criança tem que ter essa disciplina, né? Selecionar principalmente as redes sociais, Jorge. Quais são as redes sociais que as crianças podem ter acesso no celular? Né? Isso é muito, muito importante. Né? A rede social adequada. Se você pegar o celular do seu filho, olhar ali o Instagram dele, você consegue visualizar que página que ele entrou, que fotos que ele curtiu. Então, o pai precisa ter, sim, essa disciplina com o filho e, principalmente, ficar como se fosse parelhado ao celular dele. Porque, querendo ou não, nós não estamos falando do adolescente, nós estamos falando da criança, né? O adolescente, muitas vezes, é necessário também, se não souber, né, manter a disciplina na rede social, é preciso também, muitas vezes, estar emparelhado ao celular. Por quê? Porque hoje, Jorge, nem tudo que você pensa você pode dizer. E não é porque você está atrás de uma tela que você não vai ser punido por aquilo. Eu diria para ti que o adolescente é pior que criança, né? Muitas vezes. Porque ele já invade coisas que não deveria. E isso gera uma preocupação muito grande dos pais, e tem que gerar essa preocupação dos pais. Os pais têm que saber o que está sendo acessado, né? Aliás, os pais têm que conhecer o comportamento dos filhos, né? E esse também é outra dificuldade hoje, né? Que tem pai que nem conhece o comportamento do filho. Tem pai que não tem nem acesso à rede social, nem sabe mexer no celular, não sabe nem mexer muitas vezes de ligar um computador, e o filho sabe tudo. Então como é que o pai vai ter a disciplina com o filho se ele também não se interessa a isso, Jorge? Né? Aí o filho vai fazer o que quiser e muitas vezes pode se transformar. Imaginamos nós que recentemente em São Paulo o cidadão entrou dentro da sala com uma arma atirando em todo mundo. Ocorreu na nossa cidade a mesma coisa, através de jogos virtuais. Então o pai tem que ter esse acesso, o pai tem que ter esse cuidado, porque Jorge pode transformar num adulto aí com problemas psicológicos e acabar causando um grande dano não só para a saúde dele, para a vida dele, como também para as outras pessoas. Bom, vamos lá, André Cunha, advogado do direito do consumidor, resumindo tudo isso que a gente está falando, né? Cuidado com as ações das crianças, a exposição de crianças também na internet. Fique atento aos direitos, né, tanto do cidadão como das crianças. Cuide para não ter aí essas imagens violadas, né, e o que as crianças, os adolescentes também estão fazendo na internet. Lembrando que o pai é responsável perante a lei, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, quando o filho, de certa forma, age, né, principalmente comete um ato irregular, né? Isso, né? É o pai que vai responder. Então, pai, preste muita atenção. Está lá no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Verificar também se o filho não está cometendo bullying ou não está sofrendo bullying, né? De certa forma, principalmente quando é perfil falso, você não vai conseguir identificar no outro lado, mas o seu filho já sofreu dano. Então, preste muita atenção quanto a isso. Verificou a rede social do seu filho, você já vai, ou o celular do seu filho, você já vai verificar que automaticamente você vai dar uma lapidada, né, do que de problema tem ali ou não, e você pode. Até por muitas vezes, Jorge, o pai não tem acesso porque o filho tem uma senha no celular, criança com senha no celular, né? E o pai não sabe qual é a senha. Isso é proibido. Não deva e não deixe dessa forma. Né? Pelo fato de que, se tem senha, é porque tem alguma coisa que alguém não pode ver. A gente não está falando de um adulto, a gente não está falando de um adolescente, a gente está falando de uma criança.
né? E o pai tem que, de certa forma... E a pedofilia... Até mesmo né? adolescente, né? Isso. E a pedofilia, que é o que mais nós vimos na rede social, né? Então, passou por isso, né? Pedofilia, passou por bullying. A primeira coisa, faça um BO. Se tiver mensagens escritas, principalmente quando for pessoas que conseguem identificar, faça uma ata notarial, procure um profissional, um advogado, mas faça, né, a queixa-crime na delegacia também. A delegacia vai apurar, principalmente quando a gente está falando aí pedofilia, pelo fato de que, né, Jorge, é algo muito constrangedor. A criança imagina, né? Você abrir a rede social e aí tá a foto do seu filho lá, sem roupa, né, de certa forma, e a escola, imagina a escola toda recebendo isso, a criança não vai nem querer mais, né, automaticamente ir para a escola, e muitos dos nossos adolescentes, vem acontecendo isso, acabam tirando a própria vida quando ocorre algo desse tipo. Dr. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, volta na quarta-feira da semana que vem, na Voz do Consumidor, nosso quadro aqui de todas as quartas-feiras, trazendo orientações para você. Obrigado, André. Até semana que vem. Obrigado, Jorge. Ótima semana. Uma ótima semana e um bom desfile para todos que vão ainda ver. Opa, é verdade. Né, penúltimo desfile da Oktoberfest, que se estendeu mais uma semana, né, devido às chuvas, à enchente. Então, hoje tem desfile, quem às 7h30 da noite apreciem, né, o desfile. E sábado nós teremos o último, se Deus quiser. Tomara que a chuva não atrapalhe.